Olá! Começa agora na TV Câmara, canal 16 da NET, o programa Vitalidade, com informações importantes sobre saúde e qualidade de vida. O Vitalidade de hoje vai falar sobre tabagismo e a luta daqueles que desejam parar de fumar. O cigarro faz mal à saúde dos que fumam de forma ativa e daqueles que inalam passivamente a fumaça. Você sabia que no cigarro há cerca de 4.720 substâncias tóxicas, dentre nicotina, monóxido de carbono e substâncias radioativas como o polônio 210 e o cádmio? Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Para falar sobre a ação nociva do cigarro e explicar que parar é sim possível, está conosco aqui nos estúdios da TV Câmara a psicóloga Tânia Pimentel. Seja bem-vinda, Tânia, então, ao programa Vitalidade. Para quem está nos assistindo agora, a Tânia é formada em Psicologia na Unicinos em 1998 e, dentre suas funções, ela atua como apoio psicológico para a desconstrução da identidade pessoal vinculada ao tabagismo e acolhimento e orientação para lidar com sentimentos e estresse sem fumo. É isso mesmo, Tânia? Tem alguma coisa a acrescentar? É isso mesmo, não, é isso mesmo. Eu trabalho, então, numa equipe multidisciplinar que trabalha hoje com uma proposta de tratamento para o tabagismo, né? E eu faço exatamente esse trabalho, assim, né? De compreender, em primeiro lugar, essa pessoa como alguém com uma dependência química e psicológica, né? Compreender que existe uma dependência comportamental, então, por isso a questão de desconstrução de uma identidade do fumante, né? O apoio, o acolhimento disso que é bastante dolorido, as pessoas por vezes se agridem um pouco achando que conseguem parar de fumar sozinhas e se sentem então diminuídas porque não conseguem. Na verdade é algo que necessita muitas vezes de apoio, na maioria das vezes necessita de apoio. Então nosso trabalho tem como proposta, como objetivo dar esse apoio para as pessoas conseguirem parar de fumar. A Organização Mundial da Saúde estima que 1/3 da população mundial adulta, ou seja, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, dentre as quais 200 milhões de mulheres, sejam fumantes. O total de mortes devido ao uso do tabaco chega a 4,9 milhões por ano, o que corresponde a mais de 10 mil mortes por dia. São dados bem sérios, alarmantes. E a senhora acredita que o conhecimento desses números ajuda na conscientização daqueles que querem parar de fumar? Eu penso que de uma certa forma alerta, né? Ajuda, eu acho que tem que se buscar depois. Eu penso que esses dados são graves, sim, são reais, e eles podem conscientizar a pessoa de que ela precisa, né? Mas assim, ajudar a parar, penso que é mais difícil e que precisa de uma outra abordagem para conseguir parar, né? Então, por isso que se pensa assim, o trabalho necessita de uma equipe multi-interdisciplinar, onde se tem um médico, um psicólogo e uma nutricionista para dar conta dessas questões que envolvem o tabagismo. Porque às vezes as pessoas até têm noção e têm conhecimento, sim, a maioria, desses dados. A maioria. Tem muitas campanhas. Sim. Mas é difícil, então, o ato de decidir, não, a partir daqui eu não vou mais fumar. Sim. E eu penso que atualmente a conscientização principal que tem que ter é o seguinte, é que trata-se de uma doença. Né? E uma doença, na maioria das vezes eu não dou conta dela sozinha, eu preciso de ajuda, né? Outra questão bastante séria que acontece com o tabagismo é a associação do cigarro, do ato de fumar, com várias situações da rotina da pessoa, né? Que a pessoa vai tomar o cafezinho, ela tem que fumar seu chimarrão, vai para o grupo de amigos, vai brindar, N questões estão associadas da sua rotina. Então, há uma dificuldade, né, em pensar assim, e quando eu parar de fumar? Eu não vou mais tomar café, eu não vou me reunir, eu não vou celebrar, eu não vou, enfim, várias coisas. Então, aí que a gente tenta, no nosso trabalho, conscientizar de que há vida sem cigarro, né? Há vida sem cigarro. E falando um pouquinho dos malefícios, sabemos que a senhora é psicóloga, mas até pela experiência de atuar em grupos, né, de pessoas que estão deixando de fumar, quais os principais malefícios, então, para o fumante do cigarro? Tanto os malefícios físicos quanto psicológicos? Bom, os físicos é sabido, assim, é algo que as pessoas já detêm esse conhecimento. A questão do câncer, né, está bastante associado, as questões das doenças cardíacas. Na mulher, por exemplo, a questão da esterilidade pode estar associada, ela pode prejudicar. No homem,
a questão da disfunção erétil, quer dizer, são N questões, questões de pele, respiratórias, enfim. Do ponto de vista psicológico, hoje o fumante ele está bastante isolado já, né? Está havendo muita restrição em relação ao fumante. Então, há um sofrimento aí, há um outro sofrimento da culpa, porque as pessoas normalmente sabem desses dados, quer dizer, há no próprio maço de cigarro aquela imagem, né? Ela sabe que ela está causando aquilo de alguma forma, então ela se sente culpada. Há isso também, né? Há esse sofrimento psíquico, porque eu estou fazendo algo que me prejudica, que prejudica o outro, que é o que tu falaste há pouco, do fumante passivo, né? Que prejudica a natureza, quer dizer, prejudica todos e eu estou cometendo essa ação prejudicial. Então, há um sofrimento psíquico nessa pessoa. Por vezes nem é consciente, por vezes é um sofrimento inconsciente, mas há um sofrimento desta forma. Assim como vários sofrimentos, doenças orgânicas, que eu acho que aí a Vivian, a médica, vai falar melhor, né? Assim como perda na questão da alimentação, a perda do paladar, que é a nossa nutricionista que aborda esse assunto, e várias outras perdas que as pessoas normalmente têm consciência que têm. Nós temos aqui também dados da Organização Mundial da Saúde que relatam que cerca de 47% de toda a população masculina e 12% da população feminina do mundo fumam, né? É um dado bem preocupante. Enquanto os países em desenvolvimento, no caso o Brasil, os fumantes constituem 48% da população masculina e 7% da população feminina. Já nos países desenvolvidos, então, a participação da mulher, ela vem crescendo, ela mais que triplica. Os dados são de mais de 24%. Esse hábito, ele tem raiz cultural? O fumo está crescendo entre as mulheres por quê? Penso que sim. Penso que a questão cultural, ela está realmente implícita nessa situação, uma vez que nós, mulheres, então, saímos para o mercado de trabalho, quer dizer, a gente acabou tendo um outro relacionamento com a vida, se assemelhando à função do homem na sociedade, e este era um vício, considerado um hábito, até um vício, enfim, em outro momento, preferencialmente masculino, que hoje a mulher incorporou como algo também dessa liberdade atribuída à figura feminina. Acredito que sim, que tem assim essa questão cultural envolvida. Então, o estresse do dia a dia, ela acaba por estimular, então, um outro fator que estimula, acredito, porque ela acabou se sobrecarregando, né, com atribuições, porque a mulher, ela foi para o mundo do trabalho, mas manteve as suas questões domésticas. Então, há um estresse também nisso, né, porque, na verdade, o cigarro tem algo que a gente não pode negar quando está atendendo um fumante, que é assim, ó, ele traz de imediato uma sensação de prazer, de alívio, né, de relaxamento, de companheiro, enfim. Então, penso que a mulher, nesse momento, também busca isso. Assim como a mulher, o homem, enfim, né, as pessoas de um modo geral. E outro grupo que está fumando cada vez mais cedo também são os adolescentes. Isso tem alguma coisa a ver com uma imagem de pertencer a algum grupo, de rebeldia, de intelectualidade ou de alguma coisa assim? Como sempre teve isso, né, na questão do adolescente, em outras fases também, com outras gerações, não é? Sempre teve essa questão de se inserir num grupo, né, da inserção do grupo, da questão de se tornar um adulto, enfim, bem a questão do adolescente, né, que está nessa fase transitória. Então, o fumo vem como algo que vai transformá-lo, né, em um adulto, enfim, e ele desconsidera os malefícios do fumo, né? Então, o adolescente ainda repete esse funcionamento que outras gerações tiveram. Por mais que haja toda essa conscientização hoje, né? Quer dizer, os ritos de adolescer ainda permanecem os mesmos, quer dizer, eles vão numa postura um tanto quanto rebelde, buscar algo mesmo que faça mal ou não, mas eu estou mudando de fase, quer dizer, eu estou me tornando adulto no momento que eu fumo, uma vez que o fumo é algo do adulto e existem leis que proíbem, né, a venda para menores, mas isso não acontece. E, de certa forma, o cigarro ele pode ser uma porta de entrada para outras drogas? O álcool, que é uma droga que não é proibida, né, mas geralmente é associada. Sim, no caso do menor até é proibido, né, o álcool também. O alcoolismo e o tabagismo, eles têm sim algo de associação, eles têm algo de poder abrir para outras. No adolescente, a gente considera assim, como há uma fase de experimentação, enfim,
É complicado a gente dizer que já houve uma dependência, enfim, né? Uma dependência química ou psicológica. Mas sim, o cigarro pode estar levando a outras drogas, com certeza, né? Ele ainda é muito visto como algo aceitável, enfim, porque é uma droga lícita, né? É uma droga ilícita. Já o álcool, como ele transforma o comportamento do adolescente, ele é mais fácil de ser reconhecido, de ser tratado, enfim, de se tornar algo que prejudica esse sujeito. Já o cigarro, não. O cigarro é aquele que age silenciosamente, né? No contexto de uma pessoa. Obrigada, então, Tânia. E no próximo bloco vamos continuar falando sobre tabagismo e a rotina daqueles que querem largar o vício. Você também está tentando parar? Então fique conosco aqui na TV Câmara, canal 16 da NET, porque vamos falar exatamente sobre isso. Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade. O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 35940571. Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmara.rs.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12h30 às 6h30 da tarde. A transparência é um dos princípios mais importantes da administração pública. A Câmara de Novo Hamburgo está engajada na transformação dessa ideia em prática diária e ampla. Agora, todas as licitações, exceto aquelas realizadas por pregão eletrônico, são transmitidas pela TV Câmara, canal 16 da NET. Os telespectadores e internautas podem acessar as reportagens também através do YouTube. O Parlamento Municipal está modernizando as suas ferramentas, conta com Twitter e blogs. Acesse www.câmara.ns.rs.gov.br e confira todos os links. Legislativo de Novo Hamburgo, mais moderno e mais atuante. Olá! O programa Vitalidade volta a conversar com a psicóloga Tânia Pimentel sobre os malefícios do cigarro. Tânia, e os que fumam passivamente também são prejudicados? Com certeza, né? Quem está em torno do fumante ativo, que está nessa posição passiva, está sendo prejudicado também. Acredita-se, sabe-se que no menor nível, no menor grau, mas está sendo prejudicado, sim. E na sua opinião, assim, que tipo de campanhas de conscientização surtem mais efeitos para os fumantes? Porque tem essas do atrás do cigarro, também tem os dias mundial de combate ao fumo e dia mundial sem tabaco, né? Que tipo de campanhas, então, são mais eficientes? Olha, eu penso que todas são importantes, né? Eu acho que mais eficiente é quando tu consegue conscientizar as pessoas de que é possível parar, de que há um tratamento hoje muito bom, muito eficaz e que elas conseguem parar, né? Eu acho que a melhor campanha é tu entender essa pessoa no sentido que ela não faz porque quer e de conscientizar ela própria de que ela não consegue sozinha parar de fumar, né? Porque todas essas campanhas, elas têm sido veiculadas, enfim, e não têm conseguido esse... Eu acho que a forma de conscientizar, claro, consegue-se falar, tem que continuar falando sobre os malefícios, mas conscientizar de que ela está doente. Isso me parece que é a coisa mais assim, porque, bom, se eu estou doente, eu preciso me tratar, eu vou buscar ajuda. Né? E que é possível mudar todo um comportamento que havia em torno do cigarro. Isso é possível mudar. Né? Eu acho que todas as campanhas são importantes, todas são... A gente não conseguiu ainda atingir, né? Com todas as campanhas aí não se consegue atingir. Ainda não, mesmo não tendo mais a propaganda do cigarro na TV, né, que havia, que era algo que fazia com que as pessoas fumassem muito, que dava aquela falsa, aquela aquele pseudo sentimento de vitória, enfim, de fortaleza, de bem-sucedido, bem-sucedido, enfim, não se tem mais e mesmo assim ainda se tem fumantes, né? Mas eu já vejo assim com bons olhos, com olhos otimistas, que há menos fumantes já. Né? Há um novo nicho da sociedade fumando, como tu disseste, talvez a mulher num país mais desenvolvido. Há o adolescente que ainda fuma, mas o adolescente, bom, ele está numa fase transitória, mas as outras pessoas já estão se mobilizando para buscar, né? Antes de adoecerem. Porque eu penso assim, o que é realmente triste na questão do tabagismo é quando as pessoas só buscam
no momento que estão adoecidos, né? Quer dizer, ou teve um infarto, ou estou com câncer que foi provocado pelo cigarro, ou eu estou com problema de voz, de laringe, enfim, N problemas que o cigarro pode trazer, e aí vão procurar ajuda, né? Claro que há ajuda também, mas que possam ter esse sentimento mais preventivo em relação ao cigarro. E eu acho que tu só consegue ser preventivo quando tu entende e aceita que é uma doença. Então, eu vou me prevenir dessa doença, né? Aqui nós temos 2 datas bem importantes, que é 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco, e também o Dia Nacional de Combate ao Fumo, que foi celebrado agora dia 29 de agosto, com diversas ações, né? Sim. São ações que marcam também, que reúnem até ex-fumantes, né? Porque acabam incentivando outras pessoas a parar de fumar também. Com certeza. E as leis, Tânia, que tem restringindo os lugares para fumar, né? Você acredita que é uma ação eficaz do Estado? Com certeza, acredito que sim. É o que eu falei anteriormente, assim, porque isso tem levado as pessoas a um sofrimento, né? A uma sensação, assim, de exclusão, né? O fumante hoje, ele se sente excluído muito mais que há poucos anos atrás, onde tu poderia fumar, onde havia o lugar específico lá para o fumante. Hoje não, hoje a maioria, e eu acho que sim, ajuda muito no momento em que é proibido. Penso que sim, uma vez que é algo tão prejudicial para todos, para aquele que pratica e para quem está em torno, quer dizer, tem que ser proibido, né? Concordo que seja bastante eficaz. E essas ações do Estado, elas são mais eficazes quando se investe em saúde preventiva do que depois do que em saúde curativa, né? Que se gasta muito mais, o ônus é muito maior para o Estado de curar essas doenças, tratar esses pacientes. Com certeza. A gente já vê um movimento ainda que sutil em torno disso, né? Dos municípios. Nosso município mesmo tem um trabalho parecido com o nosso, que propõe um atendimento em grupo dos tabagistas, enfim, mas que ainda é muito pouco, acho que precisaria mais. Se vê um movimento já em prol dessa saúde, ainda sutil, mas acredito que sim, Obrigada, Tânia. Nós vamos conferir agora com a repórter Manuela Machado o depoimento de um ex-fumante que largou o vício há 6 meses. E também vamos falar sobre esse grupo que atende gratuitamente as pessoas aqui de Novo Hamburgo e que precisam de uma ajudinha para parar de fumar. Até logo. O Rio Grande do Sul é o estado que mais possui fumantes no Brasil e, consequentemente, é também o estado com a maior taxa de mortalidade por causa do fumo. Os dados são da Confederação Nacional de Municípios, divulgados no início deste ano. Na capital gaúcha, conforme pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, 24,6% dos homens e 20,9% das mulheres têm o hábito de fumar. Só de analisarmos as pesquisas divulgadas, podemos dizer que não deve ser nada fácil deixar o vício. Às vezes, é necessário basear-se em outras experiências de vida. Foi o que aconteceu com o ex-fumante Maicon Barbosa da Silva, de 25 anos. Após várias tentativas, conseguiu parar de fumar somente quando foi passar por um procedimento cirúrgico. Eu olhei para o meu lado e tinha um senhor que estava lá há 3 meses internado e ele estava com câncer, né? O motivo do câncer dele era realmente o cigarro, que estava com câncer de pulmão. E aí, eu com dor no pós-operatório, me dei conta de que a dor que eu sentia não era uma dor que eu tinha escolhido, né? Mas que futuramente, dali 40 anos ou 30 anos, possivelmente eu estaria na condição dele com uma dor que eu escolhi ter, né? Então, foi definitivo, eu decidi, não quero mais. Parei mesmo, assim, e disse, não está sendo fácil. Mas foi naquele momento que eu decidi assim. Após 11 anos fumando cerca de 1,5 maço por dia, Maicon está há 6 meses longe do cigarro. Não está sendo fácil, né? Porque vontade acho que eu vou ter eternamente. Mas eu optei por fazer assim, ó, cada dia vai ser um dia. Hoje eu não vou fumar, amanhã talvez. E assim eu vou vivendo um dia de cada vez, né? E já se passou 6 meses e 10 dias, né? O cigarro, que fez parte da vida do ex-fumante por mais de uma década, ajudou a construir uma determinada rotina para Maicon. Mesmo assim, depois de abolido o tabaco, o ex-fumante decidiu por não abandonar nenhum hábito anterior. Não quero alterar nada no meu dia a dia. Vou continuar tomando meu café, vou continuar tomando meu chimarrão, vou continuar ir pro pub, né? E sem cigarro.
e vou acostumar a fazer essas coisas sem o cigarro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o fumo é a principal causa de morte evitável no mundo. No Brasil, cerca de 200 mil pessoas morrem por ano em função do tabagismo. A Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo oferece ajuda psicológica, exames e medicamentos para aqueles que querem parar de fumar. Toda semana, um grupo com cerca de 15 pessoas se reúne na Casa de Vacinas para receber orientações, conversarem sobre o assunto. Nós começamos com o grupo falando sobre os malefícios do cigarro, né, a opção das pessoas pararem de fumar, e a gente explica os métodos de parar de fumar, né? Se estabelece uma data específica que a pessoa vá parar de fumar e se prepara a pessoa até essa data. Depois também se acompanha a pessoa na recaída, se ela precisar ou não, ou se acompanha na manutenção, e no fim se é um trabalho de um ano inteiro que se ocupa, né, com o paciente. Nas sessões do grupo, para que os pacientes não tenham recaídas, os profissionais recomendam o kit de emergência. A psicóloga Simone explica o que é esse kit. Todos têm que tomar muita água para desintoxicação, né? A água é fundamental. Fazer exercícios físicos, né, é fundamental para quem quer parar de fumar, quem pode, gradualmente, evidentemente, mas o kit especificamente é ter coisas para botar na boca, né, que o fumante tem toda uma situação oral, toda uma situação envolvida nisso, né, a gente brinca, é a chupeta que vai ser tirada, é o desmame simbolicamente com uma criança que vai trocar a chupeta do Papai Noel por outros brinquedos, né. Então, se vê, alguns escolhem chiclete, ou quem não pode usar doce, usam diet, canela, cravo, gergelim, várias situações para ter na bolsa. O grupo funciona toda quinta-feira, das 8 às 10 da manhã. Para quem quiser mais informações, pode entrar em contato com a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Manuela Machado para o Vitalidade. Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade. O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 35940571. Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmara.ns.rs.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12h30 às 6h30 da tarde. A transparência é um dos princípios mais importantes da administração pública. A Câmara de Novo Hamburgo está engajada na transformação dessa ideia em prática diária e ampla. Agora, todas as licitações, exceto aquelas realizadas por pregão eletrônico, são transmitidas pela TV Câmara, canal 16 da NET. Os telespectadores e internautas podem acessar as reportagens também através do YouTube. O Parlamento Municipal está modernizando as suas ferramentas, conta com Twitter e blogs. Acesse www.câmara.nh.rs.gov.br e confira todos os links. Legislativo de Novo Hamburgo, mais moderno e mais atuante. Estamos conversando aqui na TV Câmara, no programa Vitalidade, canal 16 da NET, com a psicóloga Tânia Pimentel. O tema de hoje é os malefícios do cigarro e a luta dos que desejam abandonar o vício. Tânia, então, tão difícil quanto a decisão de parar de fumar, como nós falamos no início do programa, é manter essa postura. Para quem está em dúvida ou buscando uma ajuda extra, como a vida de um ex-fumante pode melhorar já nos primeiros dias, então, sem o cigarro? Com certeza. Para nós que trabalhamos e que já temos sentido resultados positivos, as pessoas chegam a se emocionar, né, quando falam assim da melhora em todo sentido, né, desde o paladar, a sensação do cheiro da pele, quer dizer, a respiração melhora muito rapidamente, a questão de se sentir assim, cuidando de si, né, essa coisa da autoestima, do autocarinho, do autoafeto, quer dizer, eu estou me cuidando, né? Até porque tem um dado interessante, a gente falou anteriormente sobre as mulheres, e sobre as mulheres é um dado bem interessante, assim, as mulheres fumantes. Quase todas que tu fala e com as quais a gente teve contato, assim, no relato delas, elas durante a gestação pararam de fumar, e durante a amamentação também.
perguntada porque, bom, havia um outro ser que eu prejudicaria, né? Então aí a gente pode pensar, por que eu consigo proteger um outro ser e não a mim mesma, né? Se é tão prejudicial para o meu filho, é prejudicial para mim também. Então eu teria que me cuidar, né? Então eu acho que o ex-fumante, ele tem essa coisa muito boa, esse sentimento bom de que está se cuidando, né? Essa sensação de estar cumprindo com as suas questões de vida, assim, né? De pulsão de vida, que é estar se cuidando, tá? Se gostando, né? Eu estou me gostando. Porque por mais prazer, pseudo-prazer, ou não tão pseudo, prazer no início do cigarro, porque é uma prazeroso. dependência química, né? Então precisa dessas substâncias. Sim, há uma fissura também do cigarro, né? Há o sofrimento da abstinência e tal. Mas, enfim, por mais que ele traga isso, que é essa coisa do companheirismo, às vezes, de se sentir bem com o cigarro, quer dizer, a pessoa com certeza se sente melhor quando deixa de fumar. Quer dizer, ela se sente assim muito vitoriosa, ela se sente forte, ela se sente melhor consigo mesma e com a sociedade de um modo geral, com a natureza também, né? Porque hoje a gente sabe que faz mal para todos, inclusive para a natureza, o cigarro. Então a pessoa fica muito bem quando ela consegue parar de fumar. Há uma felicidade passado todos aqueles processos do luto, né? Existem os estágios do luto que é o que o nosso trabalho se propõe a acompanhar, e acredito que outros trabalhos que tenham por aí. E que estágios são esses? São fases bem definidas, assim, quem está parando de fumar, de repente, para se reconhecer em algum desses estágios? Sim. Num primeiro momento, há muita ansiedade, né? Há muita ansiedade, a fissura acontece mais vezes, aquela falta muito angustiante do cigarro. O nosso grupo tem como proposta também o uso da medicação, caso as pessoas desejem, né? Essa medicação, ela ajuda bastante, porque ela fecha os receptores da nicotina. Então, ele passa por essa fase da fissura de uma forma mais leve, assim, né? Mas há esse sentimento, há a falta muito grande do cigarro, né? A gente fala o falecido, a falta muito grande do falecido, e com o tempo vai passando e tu vai assimilando, inclusive essa nova identidade de não ser mais fumante, né? Porque como o cigarro passou a fazer parte da tua identidade, quer dizer, eu sou alguém com o cigarro, eu faço luto desse alguém com o cigarro, eu passo a ser alguém sem o cigarro. Então, assim, ó, por mais que seja uma perda necessária, é um luto a ser elaborado, mas ele traz muita satisfação, com certeza, né? As pessoas têm recaídas, né? Tem angústia. O nosso grupo também tem a nutricionista no intuito de estar orientando as pessoas quando param de fumar, para que não troquem uma compulsão por outra, porque isso é comum de acontecer. Então, uma grande queixa, por vezes as pessoas dizem, não vou parar de fumar porque eu vou engordar muito. Não precisa engordar tanto, quer dizer, tu pode organizar de uma forma a não trocar esse cigarro por comida, por doce, enfim, né? E aí também entra uma proposta de qualidade de vida, quer dizer, a gente faz também uma orientação, a Cláudia faz, a nossa nutricionista, no sentido da disciplina alimentar, de uma reeducação alimentar, né? Ela vai engordar um pouquinho porque muda o metabolismo, mas como a gente também orienta para atividade física, enfim, quer dizer, tudo isso vai ajudar a pessoa a se manter naquela forma que ela gostaria, né? Então, isso passa a ser um mito nesse momento. Eu não preciso, porque eu deixei de fumar, eu vou engordar muito. Não, não. Até porque a gente vai tratar essa compulsão em si do cigarro. Uhum. Quando você fala em grupo, é que, explicando aqui para os nossos telespectadores, é que a Tânia faz parte de um grupo, é o grupo Optar, né, que auxilia aqueles que querem, que desejam parar de fumar. Então, Tânia, além de melhorar a qualidade de vida, né, melhora também o convívio, seja com os colegas de trabalho, seja com os familiares. Como fica essa nova relação? Com certeza essa nova relação fica muito boa, né? No início, talvez, algumas pessoas comentam conosco, no início do tratamento, no início ali, quando está começando a deixar de fumar, que a pessoa fica mais ansiosa, mais chata, que a família, por vezes, quer boicotar esse tratamento, né? Fala assim, tu tá tão chato que eu prefiro que volte a fumar, né? Isso também, o nosso trabalho, o nosso grupo, procura dar conta disso, assim, né? De que a pessoa lá no grupo, então, se trabalhe um pouco nessas ansiedades, e coloque algo que ajude também a aliviar a ansiedade da sua vida, né? Quer dizer, o fumante, por vezes, é sedentário, não se alimenta direito, enfim, tem várias coisas que ele não pratica. Então, ele vai passar a praticar tudo isso e vai haver uma melhora, de um modo geral, na vida dele. O convívio, sem dúvida, vai melhorar. Como eu disse, existe esse risco no início da família, dos próprios colegas de trabalho quererem boicotar, às vezes pela ansiedade que o fumante passa num primeiro momento
do tratamento. Mas é fundamental o apoio deles, tanto os colegas de trabalho quanto... Exatamente. É fundamental que as pessoas suportem um pouco essa ansiedade, suportem um pouco essa chatice, esse ranço, para que a pessoa passe para outra fase, porque isso é só num primeiro momento. Nós tínhamos falado também no início do programa que muitos fumantes, eles criam hábitos de fumar sempre depois do almoço, quando vão tomar um cafezinho ou quando vão a um pub, alguma festa, junto com alguma bebida alcoólica, né? Os fumantes, eles criam ritos, então, desses momentos, e esses são os momentos mais difíceis para eles, que relembram mais o cigarro na hora de parar de fumar? Com certeza, com certeza. Tanto que assim, ó, no nosso grupo, quando a pessoa inicia, a gente já faz todo um inventário, um inquérito, enfim, para saber quais são os cigarros, porque assim, ó, necessariamente não é igual, né, para outra pessoa. Quer dizer, para uma pessoa o cigarro principal da manhã, para outra pessoa o cigarro principal é aquele depois do almoço, para outra é na hora do happy hour lá, na hora da cervejinha, quer dizer, são momentos diferentes. Então a gente faz essa avaliação para ver com a pessoa qual o cigarro que ela se predispõe a deixar, né? O nosso trabalho de grupo, ele tem essa ideia, quer dizer, a pessoa pode parar de uma forma sistemática, de uma forma não pontual, né? Ela pode ir deixando aos poucos, pode ir tirando aquele cigarro do dia, aquele da noite, vai tirando aos poucos até chegar... Gradativamente. Gradativamente. Assim como ela pode parar abruptamente, se ela quiser, quer dizer, isso fica aberto, né? Então, e a gente acompanha tudo isso, a gente trabalha tudo isso. E o bom do grupo é o seguinte, porque alguém que já parou vai dar força para aquele que está iniciando. Ah, mas eu estou muito ansioso, chego a ter dor de cabeça, eu tenho náusea, eu tenho não sei o quê. Quer dizer, ele vai dizer, mas isso vai passar, calma que vai passar. E de fato vai passar. Então, e aí cada um vai ter seu planejamento para parar, né? Porque são diferentes as formas das pessoas. Tem pessoas que fumam só depois do almoço, tem outras que fumam de manhã. Todas são fumantes, todas fazem mal à sua saúde. Mas aí vai ter um planejamento diferente para cada um. Quer dizer, o apoio é em grupo. Há um grupo de apoio, há um grupo de queixa homogênea, mas o atendimento é muito individualizado que a gente acaba fazendo, né? Eu faço uma avaliação psicológica de cada pessoa. A Vívia faz a anamnese, uma avaliação médica para ver as questões, enfim, né? Se o que o cigarro já prejudicou ou não. E a Cláudia faz uma orientação nutricional, uma avaliação nutricional também. Quer dizer, há um acompanhamento muito inteiro dessa questão que o fumante precisa. E para os que não têm condições financeiras ou mesmo de tempo de participar de algum grupo, já que a gente sabe que tem alguns grupos que funcionam mais ou menos tipo o AA, como esse que tem aqui em Novo Hamburgo que a gente viu na reportagem, é possível parar sozinho ou encontrar de repente num outro amigo que também tenha vontade de parar de fumar, um companheiro para trocar essas confidências, para conseguir um apoio? Olha, é possível, né? A gente encontra pessoas que conseguiram parar sozinho, né? Que conseguiram. É mais difícil, com certeza é mais difícil. Eu acho que o risco de parar sozinho e parar dessa forma desacompanhada é que lá pelas tantas ele volte a fumar numa situação de vida, né? Numa situação de estresse, numa situação de perda, enfim, nessas situações angustiantes da vida ele pode buscar essa bengala de novo, porque não foi um trabalho bem elaborado, não foi um luto bem vivido, quer dizer, não foi algo que ele conseguiu efetivar enquanto luto mesmo, conseguiu elaborar, entende? Fica aquele resquício quando a pessoa para sozinha. Algumas pessoas conseguem, eu acho que sim. Penso que seja difícil, bastante difícil, mas não impossível, né? Como tu falaste, existe o trabalho na rede pública. Acho que ele ainda é insuficiente, mas ele existe, né? Existem pessoas que se fazem valer, assim, de condutas mais orais, e isso a gente orienta também no grupo, porque o cigarro também tem alguma coisa de oralidade, né? Que é algo que vai à boca, enfim, tem toda uma história de fixação oral e tal. Então, a gente faz uma orientação de que a pessoa possa estar ali, quando está no tratamento para parar de fumar, usar um cravo, canela, gengibre, ficar mastigando. Inclusive o cravo é algo que inibe a papila gustativa e ajuda, quer dizer, vai dar, é algo saudável, vai dar um bom hálito, quer dizer, e a pessoa vai estar com algo, né, na boca, cumprindo com esse papel da oralidade que o cigarro cumpre. Então tem essas dicas que são para qualquer pessoa
Outros falam que o hábito de segurar o cigarro entre as mãos, né, também seria bom substituir por alguma outra coisa. Também. Aí a Cláudia sugere algumas coisas, né, palitinho de cenoura, de pepino, né, o próprio palitinho, aquele salgadinho que tem integral, para que também não fique na bala. Então, tem várias orientações comportamentais que são muito importantes, né, e a pessoa, o principal, acho, desse trabalho em grupo, seja ele na prefeitura ou não, o particular como é o nosso, é que esse fumante, então doente, ele se sente acompanhado, né? Ele não está sozinho. Além do grupo em si, que são pessoas que têm a queixa, tem os profissionais junto para poder responder, para poder auxiliar. A gente deixa os telefones à disposição, quer dizer, me deu aquela loucura por fumar, eu acho que eu não vou conseguir, então liga para alguém, porque aquela loucura, ela tem uns minutinhos, ela vai passar, por vezes segundinhos, né? Então tem tudo isso e as pessoas conseguem de uma forma bem otimista, assim, a gente está sendo bem otimista porque o trabalho está sendo bem otimista. Então, para encerrar, assim, que mensagem a gente poderia deixar para os nossos telespectadores, esses que estão tentando parar de fumar ou os que já pararam, vale a pena? Isso a gente sabe que sim, todo mundo sabe, que vale a pena, com certeza. Eu penso que, assim, que eles se deem conta que é preciso, na maioria das vezes, buscar ajuda. Busque ajuda, seja ela qual for, mas busque ajuda para conseguir parar, né? E que, com certeza, o resultado de parar de fumar vai ser extremamente positivo, prazeroso, vai fazer muito bem para todos, né? Para o paciente em si e para quem está em sua volta, né? E os benefícios, tanto para o corpo, para a alma, para o mental, tudo... São N os benefícios, são todos. Isso também são coisas que as pessoas sabem, né, mas não vivenciaram. Então, assim, elas vão poder vivenciar esses benefícios, né? Por vezes o fumante nem sabe que ele não respira tão bem, ele não sabe que ele não sente o gosto da comida, né? Ele não sabe que o olfato dele já está prejudicado. Quer dizer, quando ele conseguir, ele não vai precisar se esconder para fumar, né? Sair de uma reunião gostosa onde ninguém fuma para ir lá fora fumar. Não vai precisar sair na chuva, às vezes tu vê pessoa na chuva fumando, né? Tem que sair de um prédio e vai lá para a chuva fumar, quer dizer, não vai mais precisar passar por essa situação que é constrangedora até, né? Então tá, nosso muito obrigada então à psicóloga Tânia Pimentel pela sua participação no programa Vitalidade e pelas importantes dicas e esclarecimentos sobre o tabagismo. Hoje falamos sobre os malefícios do cigarro e a luta daqueles que decidiram largar o vício. Esse programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET, na sua grade de programação e em breve poderá ser conferido na nossa página no YouTube, www.youtube.com/tvcâmara.nh. Até o próximo Vitalidade.